Onde o outro chegou pode te inspirar a ir para algum lugar, mas o seu lugar, o seu posicionamento, o que você quer, como você quer ser visto e reconhecido, depende de uma decisão sua. Você tá falando de um dos mestres que eu tenho aí, né? Não li todas as obras porque tem muitas coisas. Um dos caras que eu tive que engolir muito do trabalho dele, Napoleon Hill, ele fala do princípio da modelagem, ele fala isso dentro de PNL, essa coisa toda. O princípio da modelagem, o que é modelagem? Você vai olhar para mim e para Flávia agora, e para algumas pessoas nós somos bem-sucedidos, para outros não, um bando de louco. Mas todas as pessoas que você admira, tenta copiar. Copiar? Não. Tenta modelar as boas práticas dessa pessoa. Um exemplo. Estou aqui falando, alguns me acham um bom comunicador, outros não. Se você pensa que aquela pessoa tem algo de bom, olha para aquilo, identifica se você pode fazer, se tem a ver com a tua alma, com a tua essência, e modela. Modelar é trazer para si, não é fazer igual. Então, quando a Flávia traz isso, o princípio da modelagem, a gente tá em programação neurolinguística, tá aí. Se não sabe, vem com o tio Nestor que a gente faz uma reprogramação e uma programação neurolinguística com você. Modelar as boas práticas, muitas vezes, faz com que nós possamos nos desenvolver. Mas presta atenção, nem sempre as práticas que são boas para Flávia vão ser boas para mim. E aí, o que eu faço, Nestor? Eu modelo? Não. Você deleta, cão. Exatamente. Você só deleta. Eu gosto muito de pontuar isso, Nestor, porque o senso de pertencimento, ele é positivo. De novo, somos seres sociais, né? É importante a gente se sentir parte de onde está. E isso tem que ser de uma forma equilibrada. Eu converso muito com os meus clientes, quando você está sobre as suas forças, no máximo das suas forças, excedendo as suas forças. Como eu já falei outras vezes e repito, toda falta tem um excesso e todo excesso tem uma falta. E é aí onde a gente desgasta energia. É onde desgasta energia, quando para de emanar poder. Você só consegue emanar poder quando você consegue estar em equilíbrio com a sua essência, mas no sentido de força, pessoal. Então, é um conjunto de coisas, por isso que se chama processo de desenvolvimento. Porque tem um passo a passo. Tem você entender, vamos lá. Pensamento, sentimento e comportamento. É a base, a tríade de todo mundo que desenvolve pessoas. Todo mundo que desenvolve... A linguagem que for. Você tem a sua linguagem de desenvolver pessoas, eu tenho a minha linguagem de desenvolver pessoas. E nós seguimos a mesma tríade. Então, peraí, mocinha. Antes de você continuar levando esse tema tão bem colocado para você adiante, tudo isso que você está colocando no mundo, fala para mim, é de verdade que a gente está aqui esse tempo todo e você está me entregando a tua marca e me dizendo que quem passa por um processo com você e agora com a agência que você vai é Marques, junto com a tua irmã Paula, a pessoa que contratar o teu serviço, ela vai estar passando com tudo isso? Exato. É isso que você entrega? É isso que a sua marca entrega junto com a Marques, com a Paula? Com a Marque, Marque. Marque. Eu erro mesmo, tá, gente? Corrige aí. Como é que é a marca? Marque, M-A-R-C. É isso que vocês entregam? Quando a gente trabalha um autônomo para virar um empreendedor, sim. Tem a parte de desenvolvimento daquela pessoa, tem a parte de autoconhecimento, tem a parte de desenvolvimento, tem a parte que a gente não faz, que um terapeuta faria. Tá. E aí ele é indicado. E uma vez ele pronto, ele passa para um processo de marca. Ele entra para a parte de transcrever isso para a marca, tá? Aonde se cria da essência, passa para a gente... desenvolvimento da identidade. Da identidade, a Paula transforma isso na imagem. Isso é posicionado no mundo e assim ele começa a se comportar da forma da sua identidade e a gente começa a enxergá-lo como uma marca viva e as pessoas, e ele vai chegando onde que ele quer chegar dependendo da estratégia que ele começou. Quero chegar em algum lugar. Por isso que eu te falo que não pode ser que você não é todo mundo. Lá no começo, a gente precisa entender onde você quer chegar. Flávia, eu não sei onde eu quero chegar e eu não sei qual que é o meu propósito. Ainda assim, eu posso fazer um processo? Pode e deve. Porque com ele você pode conseguir enxergar. Preste atenção aqui. Você não é todo mundo. Eu vou falar de novo. Preste atenção aqui. Você não é todo mundo. Quando você veio para essa terra aqui, mente, corpo, espírito, você assumiu e trouxe contigo uma identidade. Se você não sabe o que é, tá na hora de você começar a buscar. Como é que eu sei disso? É muito mais importante você olhar para o seu mundo interior. É muito mais importante, principalmente nessa era de influenciadores, a gente precisa tomar muito cuidado aí com isso, né? E eu digo que a gente está vivendo, sim,
a era dos falsos profetas, e dentro da religiosidade que eu pratico, né, de vertente africana, a gente está vivendo o ataque dos inimigos aí, porque é muito condicionamento mental sobre todas as formas, é muita gente tentando viver vidas que não são suas, e tem muita gente sofrendo com isso e morrendo com isso. Né? Eu peguei aí a semana passada uma mãe que eu tô tratando, e aqui eticamente eu posso falar, em que a filha foi para um processo de suicídio, graças a Deus não conseguiu efetivar, não morreu nem nada, porque de novo estava tentando buscar e fazer algumas coisas ali que os influenciadores que ela seguia faziam, inclusive uma separação. E aí, graças a Deus, como ele atua em todos os caminhos, em todas as coisas, né? Todos os lugares a gente se conecta a ele, a menina tá bem, né? Dentro daquilo que pode. Mas em algum momento ela perdeu essa identidade. Em algum momento ela perdeu essa particularidade que é só dela, tentando se identificar com algo que é do outro. Vamos bem na realidade, gente. Tá ficando meio cansativo, né? Essa coisa de você tentar ser o outro. E eu sei que você que tá aí em casa, você também tá passando por isso. Você tá cansado muitas vezes e não sabe o porquê. Se é sobre trabalho, se é sobre marca, tá aqui a pessoa que pode te ajudar. Se é terapeuticamente, se é sobre desenvolvimento, tá aqui uma das pessoas, dentre tantos, que podem te ajudar. Mas falando isso tudo, e até pra gente mudar um pouquinho a fala desse nosso bate-papo, qual o maior prazer que você sente quando você consegue auxiliar, desenvolver a pessoa para ela chegar nisso aqui, ó, na marca dela? O maior prazer é quando os olhos dela brilham. Quando ela enxerga, ela faz assim, era isso. Ou quando ela vira para mim e fala, nossa, é isso. O maior prazer que eu tenho é quando a pessoa não faz ideia de o propósito dela, quando ela não faz ideia do que... Ela só entrega um serviço e ela acha que é aquilo. E ela não consegue entender por que não tá dando certo. Ou por que tá dando certo, se tá dando certo do jeito errado, ela tá infeliz na profissão dela. Então, quando tudo isso tá equalizado dentro da identidade dela, traz uma leveza e uma explosão dessa leveza nos olhos dessa pessoa. E eu não sossego enquanto esse olhar não brilhar. Então, por isso que eu falo que eu sou incansável. Enquanto esse olhar não vier, é porque ainda falta coisa pra gente buscar e trazer, tá, dentro desse desenvolvimento de marca. Uma coisa importante é que quando a gente trabalha marca de empresas, a gente fala sobre cultura organizacional. Então, é um pouquinho diferente disso. Também é um prazer quando o CEO se percebe, quando ele percebe que tanto o logo dele, como todo mundo da empresa dele, está enxergando e vendo a empresa como ele é. Como ele pensou, idealizou a empresa. Então, isso também é posicionar a marca dentro de uma empresa e também tem a ver com o ser humano, mesmo eu não trabalhando esse ser humano. Mas a cultura organizacional é a mesma coisa que a gente trabalha a alma de uma empresa. É a gente entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, isso é tão importante, né? Me desculpa te interromper, não. tão importante, gente. Eu trabalhei dentro de uma das maiores empresas do mundo de comércio exterior, logística, essa coisa toda. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Além de ser aquele doido, né, da linha de operação, aquela coisa toda, sempre atendendo grandes clientes, eu sempre trabalhei com equipe, né? E eu trabalho desde os meus 12 anos de idade, e desde os 12 anos de idade eu sempre tive equipe. Comecei num mercado de bairro, né? E com 6 meses já me deram ali 4, 5 pessoas, e isso só foi crescendo. E o que isso me levou a fazer? Andar entre as pessoas, olhar nos olhos. Sim. Entender que muitas vezes a pessoa, né, e é uma coisa que eu abominava lá atrás, assim, e quando você for para o trabalho, pegue a sacolinha com os seus problemas e deixe do lado de fora. Deixa eu contar uma coisa pra você, não tem como, não. Não tem como. Porque a gente tá falando de ser humano, a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de alma, a gente tá falando de essência, e quando você traz essa questão de que todo o trabalho que você faz, muitas vezes você auxiliou CEOs, né? Para quem não sabe o que é CEO, é aquele cara que tá no topo da empresa ali. É o cara que manda na porra toda, vamos falar assim. E que muitas vezes tem que ter uma postura mais afastada, né? Porque o cargo muitas vezes exige. E quando você fala que o seu trabalho também já ajudou muitos a se humanizarem. Sim. E trazerem uma marca, é sobre isso que você está falando. É sobre isso, é sobre fazer a empresa lucrar, valorizando a marca da identidade dele e das pessoas que estão na equipe dele. Como se vender inicialmente, né? A cultura organizacional é você, de uma forma, obviamente, grosseira de se dizer, mas
fazer com que as pessoas comprem a própria identidade desse CEO ou do que ele idealizou para aquela empresa. Tá? Eu vou usar um exemplo aqui. Eu sou o CEO do Metafísica da Vida. Sim. Né? Exato. Eu sou o CEO do Metafísica da Vida e imagino que isso está no mundo. Sim. Eu preciso de você. Sim. Eu tô aí com as minhas equipes, né, nesse plano todo. Como é que você vai atuar? Como é que você vai atender esse Nestor, CEO do Metafísica da Vida? Primeira pergunta, da mesma forma como se fosse só para o Nestor. Essa é a grande magia. Não tem muita diferença, mas onde queremos chegar? Onde você quer chegar? Aí se você me disser assim, Flávia, eu quero ser igual fulano, que minha empresa seja igual a de fulano de tal. Você não está falando sobre a sua identidade. Então, o meu trabalho é fazer, tá bom, você quer que a sua empresa chegue onde a empresa do fulano de tal chegou? Porque a gente está falando de um espaço de mercado. E quando a gente fala de espaço de mercado, a gente fala de construção de um branding, dessa marca em movimento, de a gente movimentar essa marca interna na empresa, para que os seus colaboradores comprem essa ideia, e externa, para que o mundo compre essa ideia, para que você chegue naquele lugar. Faz sentido? Faz sentido, e você fala isso com muita paixão. Muita. Você gosta disso? Isso é o que te desafia? É a energia que te tira da cama todos os dias? É a energia que me tira da cama todos os dias. E quando eu falei para você lá no começo, que foi uma das primeiras crises existenciais que eu tive profissionalmente dizendo, que era assim, sempre foi natural de mim. Desde a época da universidade, eu sabia que eu queria esse meio do caminho. Eu não quero a ponta, entende? Eu não quero o holofote, eu quero o bastidor. Eu quero esse meio do caminho, eu quero entender e te ajudar a perceber. Quando eu te falo que o meu principal valor é liberdade, eu te digo isso porque a gente, ou você como autônomo, ou um CEO, ou um gerente, ou um diretor, ele precisa ter a liberdade de dizer, eu não sei como chegar. Eu sei que eu quero chegar até lugar. Ou eu não sei onde eu quero chegar, eu sei que aqui não tá bom. Eu não sei nada. Essa é a liberdade. Então, e quando você pega uma pessoa que não sabe e você traz a clareza, que aí brilha os olhos, que é aquilo que eu te falei, para mim é o auge do meu trabalho, é quando eu consigo fazer com que essa pessoa saia dessa mentalidade nebulosa do tipo, ou do como fazer, ou do quem eu sou, ou de onde eu quero chegar, ou de onde minha marca vai se posicionar, ou o que é posicionar a minha marca, e a gente, através de um processo, traz a clareza por meio de muito trabalho, respeito e liberdade. Você vai fazer assim, ó. Era isso. Você até pode ter o seu benchmark, mas ele passa a ser um benchmark. Algo como você se espelha ou algo que diga, assim, exemplifique onde você quer chegar, ou o que você quer, mas você sabe aquilo que você quer. Então, o meu trabalho está, o meu e o da Mark também, está em fazer com que a clareza aconteça. Para que você tenha clareza e tome as próprias decisões de onde você quer chegar. Então, não sou eu posso te sugerir formas, se você trouxer o quê. Eu posso te sugerir o quê, se você me trouxer formas. Você entendeu? É uma construção. O trabalho, eu não sou eu que te digo o que você deve ser. A Paula, né, a gente tem elementos, skill, para que você perceba o quê, o como ou onde você quer chegar. E deixa eu falar uma coisinha pra você. O que é do homem, o como é de Deus. Vou repetir. O que eu quero é nosso, humano. O como é de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Se você não se empenhar em buscar aquilo que é o teu o quê, não tem. Ninguém vai preencher esse como. E a Flávia tá falando de uma coisa, por que eu trouxe isso, tá? Porque eu vou tocar num ponto agora, vou fazer uma coisa com você chamada sessão tiroteio. Tá bom, vamos lá. Vamos lá pra sessão tiroteio aqui? Mas é um tiroteio do bem, tá, gente? É porque muitas vezes algumas pessoas mais racionais vão precisar disso, tá bom? Tá bom. Dá pra romantizar um processo de criação de marca, sim ou não? Não. Por quê? Porque se você romantiza, você traz uma fumaça. Não fica claro. Tem que ser claro. Tem que ser claro? Tem que ser claro. Papo reto, direto ou acolhedor? Ou tudo? Tudo. Às vezes reto, às vezes direto, às vezes acolhedor. Tá. Racional ou frio? Ou os dois? Racional, frio não. Porque marca a emoção. Marca a emoção? Marca a emoção. Marca transforma vidas? Marca transforma vidas. Você se empenha nisso? A tua marca transforma vidas? A minha marca transforma vidas. Tá. Maior desafio para qualquer pessoa de colocar uma marca no mundo? Se sentir menos.
do que ela própria é. Autoconhecimento, falta de autoconhecimento. Então, quando ela não se conhece, ela se menospreza, é desafiador para ela colocar uma marca no mundo. Tá bom. Maior desafio que a marca pode enfrentar é a própria pessoa ou a própria marca ou tudo junto? A própria pessoa. Por quê? Porque se ela lutar contra ela mesma, não tem ninguém no mundo que vai fazer a marca dela chegar a algum lugar. Ela precisa parar de... Aquela coisa... O feio, a gente acaba pedindo perdão por existir. Isso ainda é uma questão social. E é uma das coisas que a minha... Se é que eu tenho uma bandeira, é essa. Tipo, para de querer ser algo que você acha que é feio só. Para de achar que é feio ser bonito. Sabe? Tipo, e só seja a sua beleza. Então, é por isso. O que há de mais importante numa marca? A essência. A essência? Tá. Porque com a essência a gente consegue construir as outras coisas. Com uma essência muito bem aceita, muito bem definida, muito bem sentida e percebida, com aquele ser humano, seja ele um CEO, seja ele um gestor, seja ele um diretor, seja ele um colaborador, seja ele uma mãe, seja ele um profissional autônomo como você. Quando você sentiu a sua essência, Nestor, não foi mais fácil de você entender isso como negócio? Sim. E aí é todo um processo de construção, tá, gente? Eu já vinha com todas essas coisas, com tudo isso que tem dentro dessa coisa gostosa chamada metafísica da vida. E a gente precisa tabular as coisas. Não é pôr em caixinha. Tabular é cada coisinha no teu lugar para você poder atuar com tudo. Quando você cria isso em cima da tua marca, quando você faz esse movimento, gente... Pensa assim, você num dia que você esquenta aquela faquinha para cortar a manteiga gelada, todo mundo já cortou manteiga, né? Gelada gente, é um sacrifício. Vai, flui. A gente está falando sobre fluir. Marca é sobre fluir. Marca não pode ser algo forçado. Marca tem que ser algo gostoso. Marca tem que ser algo, quando você pensa ali... A gente falou muito da essência, né, do ser humano, porque esse era o propósito de hoje. Mas também é sentir a essência das pessoas que vão receber a sua marca. Também é olhar para quem vai receber essa marca. Então, é sobre fluir. Isso tem que ser com paixão, né? E se você não estiver feliz com isso, se você não estiver feliz, você não consegue sentir paixão. E aí, Flávia, pode dar resultado? Dá. Tem inúmeras formas de uma empresa dar resultado, mas não dá para falar que é a essência do branding, assim, ou da construção da marca, se não tiver essa paixão, se não for fluido. Não vou te falar que é fácil, nenhuma construção é fácil. Muitas vezes pode ser cansativo, pode ser doloroso, assim como o desenvolvimento pessoal, sabe? Porque é enxergar o que precisa ser feito. Muitas vezes é voltar e recapitular e rever processos. Muitas vezes é um pouco de testar e sentir e também entender. Então, isso é cansativo, é claro que é. Não é simples. Mas, não é simplista, tá? Mas... tem que ter leveza.